A paz do Senhor, eu sou o pastor William Azevedo e hoje eu tenho a grata satisfação de receber ao meu lado aqui um jovem cheio do Espírito Santo, músico na casa do Senhor, Rafael Moreira. Falei certo, Rafael? Falou, o sobrenome? Certinho. Paz do Senhor, Rafael. Paz do Senhor, pastor William. Seja bem-vindo, tá, Rafael? Eu sempre costumo dizer que o maior propósito dos nossos bate-papos aqui é que o nome de Jesus seja glorificado de alguma forma. E através desse bate-papo inteligente, eu acredito que as pessoas que vão estar assistindo, de alguma forma, eles vão se identificar com o assunto que vai ser tratado. O cristão na pós-modernidade. Ser cristão nos dias de hoje é fácil, Rafael? Ou no passado nunca foi? Qual a visão do Rafael sobre esse tema? Na minha visão, pastor, nunca foi fácil ser cristão. Nunca foi fácil ser cristão. Mas também, paradoxalmente, nunca foi difícil. Porque o próprio Jesus falou que o fardo dele é leve, né? Então, assim, ser cristão nos dias de hoje não é muito diferente, na minha concepção, de ser cristão no tempo da igreja primitiva. Será que hoje não está mais fácil? Acho que por isso que muitas pessoas não valorizam. Eu imagino isso sim, pastor, que o fato de ter tanta facilidade, porque quando as coisas estão em abundância nas nossas vidas, a gente não valoriza. Verdade. Então eu creio assim, que hoje em dia a palavra de Deus está disponível em todos os lugares, para todas as pessoas, no momento que elas quiserem. Então eu acredito que isso meio que as pessoas não valorizam porque tem demais, mas a palavra de Deus fala que haverá um dia que as pessoas terão fome e sede, não de pão, não fome de pão e não sede de água, mas da palavra de Deus. Muito bem, pois nós vamos trabalhar em cima desse assunto. Rafael, tu tem quantos anos? Tenho 25 anos. 25 anos, casado. Casado, graças a Deus. Como é o nome da esposa? Suelen Bevilacqua Moreira. Oh, glória. Deus abençoe, irmã Suelen. Rafael, vamos tentar aqui de alguma forma conceituar essa coisa do jovem e a fé. Para ti, que é um jovem de 25 anos, como é que é essa coisa de ser um jovem e ser uma pessoa crente? Tem muito tempo que tu é crente, Rafael? Sou crente desde os 12 anos de idade, então tem mais de 10 desde anos. os 12 anos. E nesse período, Rafael, como é que o Rafael lidou com essa coisa da fé na adolescência, indo para a maioridade? Os conflitos, como é que foi, Rafael? Teve muita dificuldade? Pensou em desistir alguma vez? Pastor, para ser sincero, eu nunca pensei desde que eu entrei na casa de Deus, desde que eu comecei a trilhar a jornada da fé, né? Eu nunca pensei em sair. Nunca pensei em sair. Sempre focado. Mas não nego que oportunidades surgiram e que nos tentam, né? Mas nunca passou pela minha cabeça, vou desistir, vou sair, agora vou viver minha vida do jeito que eu bem entender. Nunca tive tais pensamentos, né? É porque eu fui criado com muita disciplina, né? Assim, muita rigidez dos meus pais, não podia sair de casa, tinha que pedir para ir na casa da avó assistir televisão. Horário para tudo. Sempre muita rigidez, né? Não brincar na rua, sempre estar nos limites ali do quintal de casa. Assim, então. Mas foi essa coisa de vir para a igreja. Quem te trouxe para a igreja? Na verdade, a igreja foi até mim. Eu aceitei a Jesus num culto de missão no lar. Minha irmã já era evangélica, minha irmã mais velha, e ela sempre ouvia muitos hinos em casa, era um exemplo, né? E eu aceitei Jesus no culto de missão no lar, eu tinha 12 anos de idade. E daí então? Desde então, sempre caminhando, né, com Jesus. Se envolveu na igreja, nos trabalhos? Sim, comecei. Foi líder de algum departamento? Sim, O primeiro departamento que eu liderei foi a mocidade. A mocidade. Por 2 anos. Desafio, hein? Um desafio, Nunca me vi, né? Não imaginava, mas Deus sabe todas as coisas. E foi um tempo de muito aprendizado, um tempo assim de muito crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Um tempo muito bom. Penso que nesse momento as raízes vão se aprofundando, né? Sim, a gente começa a entender que quando você lidera na casa do Senhor, você assume uma responsabilidade diante de Deus e com as pessoas. Então, ali você sabe que você precisa ter mais base bíblica,
Você sabe que você tem que ser um exemplo. Você sabe que as pessoas te olham de uma maneira diferente. Não por mérito seu, mas porque você está ali na frente de uma algo. função de destaque, querendo Exatamente. ou não, né? Todo mundo vendo. Exatamente. Rafael, sobre essa questão do jovem cristão na pós-modernidade, a gente percebe que hoje existe muito entretenimento para segurar muitos da juventude na casa de Deus. E a gente sabe que tem acontecido coisa aí que às vezes faz até vergonha. O que o Rafael acha de tanto entretenimento para segurar jovens na igreja? Seria isso realmente necessário? Pastor, a minha visão com relação a esse tema é a seguinte. Primeiro que para estar na casa de Deus só existe um motivo. Todos nós sabemos que é Jesus. Então, o princípio parte daí. Só que é bem verdade que as pessoas, elas firmam-se nos lugares, elas acabam que para continuar progredindo é necessário que haja relacionamento. Então, eu acredito que quando uma pessoa começa a vir à igreja, começa a participar ali do ambiente cristão, eu acredito que é necessário haver relacionamento, se envolver com as pessoas. E muitas vezes eventos promovem isso. Uma certa comunhão promove isso. O que é diferente de você mudanizar as coisas, né? Da pessoa estar trazendo entretenimento para a igreja. Tu acredita que o mundo, de alguma forma, ele tem entrado sorrateiramente nas igrejas? Sim, isso é notório e perceptível. A gente vê isso constantemente, pastor. Infelizmente, em hábitos, em costumes, em muitas situações a gente percebe algumas situações mundanas permeando o ambiente da igreja. O perigo dessa coisa do entretenimento é fazer essa classe dos jovens ficar dependente disso para estar na igreja. Então, se não tiver um culto alusivo a algum tema, eu não, eu vou para a igreja do fulano. Se não tiver alguma coisa que venha chamar a atenção dele, foi igual tu falou, o fator motivador de qualquer pessoa para estar na igreja tem que ser Jesus. Né? Mas infelizmente, às vezes por falta de conhecimento, por falta do líder ensinar o jovem em si, como o nosso tema é o jovem em si amar a Deus mais do que as outras coisas, eu fico pensando os jovens cristãos nesses países perseguidos, que não é permitida a pregação do evangelho, e às vezes muitos para se reunir, para ouvir a palavra de Deus tem que ser em cavernas, e correndo o risco de ser pego e preso, e muitos até perder a própria vida, e não precisam de nenhum desse tipo de essas situações para que eles se mantenham ali em Cristo, né? Jesus é o suficiente. E dentro da casa de Deus, Rafael, tu exerce o papel de músico hoje. Já tem muito tempo que tu toca na igreja? Sim, quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que me chamou a atenção foi logo a parte da música, né? Então eu me interessei primeiramente por bateria, né? Então eu logo quis aprender, só que não foi o que Deus tinha para mim, né? E meu irmão comprou um violão, meu irmão trabalhava numa loja de instrumentos, comprou um violão e começou, né? Só que aí acabou que quem aprendeu de fato foi eu e comecei na igreja, né? Tive um tutor, né? O Joelso, filho do irmão Raimundo Gomes, foi quem me iniciou nessa caminhada. E logo no começo mesmo, quando eu aceitei a Jesus, foi o que logo me chamou a atenção e o que eu comecei a fazer, né? Então, foi isso. Tem quanto tempo já, Rafael, que tu toca na igreja? O tempo, deixa eu ver. Tempo que eu desde o crente, início da fé já foi logo? Sim, desde o início. Assim, eu comecei a aprender, aí passei um ano aprendendo, estudando. Aí, depois de um ano, aí eu comecei a vir para a igreja, né? Comecei a ter oportunidade. O Joel, que me ensinava, me trazia junto com ele, a gente tocava juntos, ele ia me ensinando os hinos da harpa e fui caminhando, desenvolvendo. Rafael, agora vamos lá, saber se esse negócio é fato ou é fake. Por que essa dificuldade dos músicos se firmarem na igreja? Porque se a gente for analisar
a história de muitos hoje cantores no mundo secular, a maioria começou na igreja, né, Rafael? Sim. E desenvolvem um talento, Deus dá um talento, um dom, para que ele exerça para o reino, e às vezes ele acaba sendo iludido, encantado, eu não sei qual é a palavra, ele é ali de alguma forma atraído pelo mundo, né? Um sentimento assim de mostrar o talento e através daquele talento ganhar dinheiro com ele. Que negócio é esse, Rafael? Que dificuldade é essa para a gente ver músicos hoje? Claro, tem as exceções, né? Mas na maioria das vezes poucos se firmam na casa de Deus. Do teu ponto de vista, o que tu acha? É falta de leitura da Bíblia, porque nunca nasceu de novo? Tá na igreja só mesmo para passar um tempo? Na minha opinião, pastor, essa questão envolve vários fatores. A questão de não se firmar na palavra, de não ter Falta do conhecimento bíblico, né? falta de conhecimento bíblico, se deixa levar por ideias que pessoas podem trazer, né, propostas, e também muito relacionado ao ego e à ambição. Porque nós que tocamos, eu que toco, a gente sente muita alegria naquilo que a gente faz. Então, quando a gente está tocando, acredito prazer, que quando né? o senhor está pregando, o senhor sinta coisa Com semelhante. certeza. Então, a gente que desempenha assim um ministério, a gente sente uma alegria muito grande quando a gente faz isso. E, querendo ou não, a gente quer fazer isso para a vida toda, né? Porque nos dá muito prazer. E logo a gente pensa, poxa, eu queria viver com isso. Por que eu não posso transformar nisso na minha profissão? Uma fonte de renda. E muitas vezes, exatamente. E muitas vezes na obra você tem que servir por amor. Muitas vezes não, você tem que servir por amor, né? E se vier alguma bênção através disso, é uma consequência. Amém. É uma consequência. Então aí já entra a ambição. O camarada chega e diz assim: moço, tu toca bem, tu não tá ganhando nada na igreja, vai com essa meio de mostrar o teu talento aí pras pessoas. Aí começa a dar exemplo de um e de outro, Sim. e a pessoa é igual a serpente enganou uma mulher no jardim. Aí a pessoa é seduzida e acaba se distanciando da casa de Deus. E muitas vezes a própria consciência da pessoa, o diabo lança setas e a gente começa a pensar, poxa, eu tô aqui, tô fazendo de graça. Eu já vi muitos músicos de igreja falando, cara, eu toco de graça, não ganho nada pra isso, eu ainda tenho que aturar certas coisas. Cara, mas a obra de Deus é assim. E outra coisa, assim. O talento, né? Quem deu foi Deus, né? Deus quem deu. Até imaginou se Jesus cobrasse essa graça que o homem recebeu para aprender a fazer alguma coisa? Eu tenho plena convicção, pastor, que, assim, claro que eu tive que trabalhar para mim desenvolver aquilo que Deus me deu. Né? Porque como a parábola dos talentos fala, né? Deus dá o talento, mas a gente tem que trabalhar para multiplicar. Então, assim, o senhor estudou para ser um bom pregador, para ser um bom pastor, apesar de ter o talento dado por Deus. Então, na casa de Deus, a gente às vezes se depara com situações em que músicos, né, não estão fazendo aquilo com o verdadeiro amor, né? E querendo ou não, quem está ali tocando na igreja, no altar, também está em evidência. E aí já entra outras questões. Acaba sendo visto de uma forma ou de outra. Exatamente. Então esse seria um dos fatores para que uma grande parte dos músicos dentro das igrejas não permaneçam. Sim. Dificilmente você vê alguém que começou a tocar na igreja novo e daqui 20, 30 anos você vai lá e ele ainda permanecer lá. Na maioria das vezes. Eu já recebi propostas, pastor, de tocar fora da igreja. E quem está em comunhão com Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, não tem jeito. Deus fala, Deus orienta, Deus alerta. E eu cheguei aí até para um ensaio com um cantor que canta aí na noite, né, mundana. Cheguei aí para um ensaio e ali, sabe, quando você sabe, como que se diz, meu lugar não é um dente de alho na tangerina. Você sabe que você tá ali, mas meu lugar não é ali. Seu lugar não é ali. Então, logo eu vi que não era de Deus, né? Rafael, e essa questão do camarada ser cristão e ele tá na igreja e ele querer tocar na noite? Ele diz assim, não, eu sou crente, só que eu preciso dar comida para meus filhos. Aí ele toca no culto para Deus, aí de noite vai para um bar, vai para um ambiente totalmente espiritualmente carregado para tocar para pessoas ali que tem as suas músicas ali
todos os sentidos. O que tu acha? Dá para conciliar? Deus aceita esse tipo de coisa aí na tua, Pastor, aqui é a tua visão? É a minha opinião, sem muito conhecimento sobre, sem muita base para falar sobre isso, mas a minha opinião, né? Assim, eu acredito que é muito difícil essa situação. Vamos lá, digamos que a pessoa já toca no mundo e foi alcançado pela graça de Deus. Ali a pessoa precisa... Ele já tinha aquilo como um meio de vida, tinha aquilo, né? já vivia daquilo, né? Já vivia daquilo e agora vê que agora como cristão, né, vê que aquilo que ele faz já não é mais agradável para ele e não é agradável diante de Deus. Então é necessário, assim, eu acredito que Deus trabalha individualmente na vida de cada um. Nesse caso é comparado àquele também que tinha um bar, ele aceita Jesus e da noite para o dia ele não pode assim se desfazer. Ele vende as coisas lá e pede para Deus outro meio de vida. Eu acredito que o próprio Espírito Santo ele vai convencendo o homem, mostrando para ele que, ó, antes de Jesus você tinha essa vida. Agora não, agora precisa haver uma mudança. Mas a gente sabe que não é assim, né? Tem muita gente que toca na igreja e toca no mundo e muitas das vezes usa o dom mesmo só como um meio para ganhar dinheiro. A nossa banda aqui da igreja, pastor, tem um nome que é Renúncia. E nesse contexto do que a gente está conversando agora, essa palavra ela precisa ser muito utilizada e aplicada. Todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque se você vivia uma vida em que você era um músico que tocava nas noites, nas baladas, nos bares, você precisa renunciar àquilo a partir do momento que você é alcançado pela graça de Deus. E Deus é quem nos sustenta, né? O cristão, ele vive pela fé. Renunciar e confiar, né? Exatamente. Confiar que Deus vai prover. Rafael, muito bem. Hoje a gente está vivendo uma geração de pessoas que eram artistas, né? A gente tem exemplos aí de alguns que eram cristãos, tipo a Priscila, né? Por muito tempo e hoje já não se declara mais, né? Crente. E a gente tem o Yudi, que já era do mundo e hoje é um cristão. O que o Rafael, na visão do Rafael, o que o Rafael acha dessa coisa do crente, do jovem? Mas a gente percebe que faz tatuagem, às vezes participa de festas mundanas, dizendo que Jesus conhece meu coração, ele sabe que eu estou aqui só porque um amigo meu me convidou. Como é que a gente faz nessa situação, Rafael? O justo, aquele que foi alcançado por Jesus, ele realmente precisa renunciar. Sim, renúncia tem que fazer parte da vida do cristão. E a Bíblia está recheada de exemplos, né, pastor? Recheada de exemplos. Tem um exemplo do cobrador de impostos, né? Que quando foi alcançado por Jesus, quando foi visitado por Jesus, houve ali uma mudança de direção. Então, imediato. É algo que acontece, precisa acontecer. Então eu acredito que não dá para você servir a Deus e continuar vivendo a mesma vida que você vivia antes de conhecer a Jesus. E eu tenho vivido, pastor, e conhecido e contemplado o poder transformador da palavra de Deus. E é lindo quando a gente vê que a palavra de Deus é transformadora, quando a gente sabe, quando a gente tem a certeza, quando a gente vê as pessoas sendo transformadas paulatinamente pela pregação da palavra de Deus. Ela vai moldando, né? Vai e assim, nos moldando. Então a gente aí chega à conclusão que há mudança, pastor. Não tem como. É o que Paulo disse, né? Que o evangelho, ele é poder de Deus. É um poder de Deus que salva e ao mesmo tempo transforma a vida de qualquer pessoa. Será, Rafael, se hoje a gente sabe que existem muitas igrejas que permitem tatuagem, já ouvi falar de igrejas que até fumar e beber é liberado, porque Deus olha só pro meu coração. E aí, Rafael, será que não é a liderança que está meio perdida porque o rebanho, na maioria das vezes, só faz aquilo que a liderança mostra.
não está faltando mais pulso firme, mais Bíblia, porque o que a gente vê hoje na pós-modernidade, principalmente no meio dos jovens, é liberalidade para tudo. Pastor, eu não creio no evangelho que não transforma as pessoas, que não muda a vida das pessoas. Assim, eu acredito que a parcela dessa condição, dessa situação, é muito grande sobre a liderança. Porque a liderança ela deve direcionar, né? Ela deve conduzir. Apontar o caminho. Exatamente. Então, quando a gente vê que o rebanho está caminhando por um caminho que não é aquele que Jesus ensinou, que a Bíblia tem ensinado, logo aí a liderança está sendo falha. Então, eu acredito que se a liderança for realmente pautada na palavra de Deus, tiver um compromisso verdadeiro com a palavra de Deus, eu acredito que essas coisas podem até se levantar, mas não permanece. É um evangelho, a gente percebe assim, um evangelho sendo pregado, não sei nem se pode chamar isso de evangelho, sendo pregado que, claro, o evangelho ele é inclusivo, ele traz a pessoa, ele traz a pessoa para perto de Jesus, ele inclui ali, ele insere em um contexto, só que ele não é permissivo ao ponto de deixar aquela pessoa que tinha uma vida lá fora, por exemplo, o camarada que era viciado em bebida e ele vem para Jesus, ele é inserido ali no contexto e o líder diz, não moço, diminui aí, mas não tem nada não, pode continuar bebendo. E muitas das vezes a pessoa, quando alguém é rico, filho de alguém rico ou ex-famoso, alguns líderes têm medo até de perder. E por causa disso permite. Não, pode cantar lá pro mundo. Vai lá, faz teu show e fuma teu cigarro e ganha teu dinheiro e domingo tu vem pra igreja pedir perdão. Será que isso funciona? Totalmente antibíblico, né, pastor? Mas tu sabe que isso tem. A Bíblia fala que até pra gente ofertar a Deus, se a gente tiver alguma coisa contra o nosso irmão, pra gente deixar a nossa oferta ali de lado e resolver a nossa situação com o nosso irmão para depois a gente ofertar. Imagine uma vida de pecado. Não tem como a gente ofertar. Eu tava vendo hoje aquela ex-atriz ou atriz, a Karina, batizando, descendo as águas. Se tu vê a alegria, ela chorava, aquele sentimento, aquele gozo que só o Espírito Santo pode produzir na vida de alguém. E ela desceu as águas e quando ela levantou, a gente olha para ela e a gente percebe que ela teve um encontro com Jesus, né? Porque a grande característica de alguém que teve um encontro com Jesus é a mudança. Mudou. A gente percebe na expressão, a gente percebe nas palavras, o trabalho que ela vem fazendo, divulgando a questão do reino de Deus. Ali a gente percebe que realmente foi alguém que teve um encontro com Jesus. Agora, dizer que se converteu e continuar do mesmo jeito é complicado, né? Sim, com certeza. Quando Jesus entra na nossa vida, pastor, coisas mudam e nós não somos mais os mesmos. Muda algumas coisas ou muda tudo, Rafael? Pastor, é um processo. Muitas coisas acontecem paulatinamente. A conversão é um processo. Ela acontece em pessoas São que é etapas, instantânea. né? Há casos que acontece instantâneo. Assim, que a pessoa muda radicalmente, assim. Mas muitas vezes a pessoa tem que ir ali crescendo na graça e no conhecimento de Deus e assim Deus transformando a vida da pessoa. Amém. A juventude hoje ela tá sendo muito direcionada por influenciadores digitais. Eu não sei se a palavra é essa. Essa turma do TikTok, do Kawaii, né? E muitos acabam deixando de ouvir sua liderança na sua igreja para ser pastoreada por esse tipo de gente, sendo liderado por eles. Hoje a gente sabe que tem até um candidato aí a presidente da República que é um evangélico, né? E é um influenciador digital, coach. É coach? É o coach. O que o Rafael acha disso? Porque às vezes a pessoa deixa de ouvir o líder dos jovens, o líder do coral, o pastor, e acaba sendo influenciado por esse tipo de gente.
tu acha disso? É uma situação complexa, né, pastor? Assim, a gente vê esse movimento, né, essas situações acontecendo. Muitas pessoas, né, eu mesmo sigo algumas personalidades, pessoas que eu vejo que têm alguma coisa a ensinar, alguma coisa a agregar. Mas a gente precisa examinar, pastor. Examinar e saber o que a gente vai reter. O peso aí já entra na questão do conhecimento de cada um, né? Conhecimento. Se não tem conhecimento, vai ser levado facilmente. Então, assim, já achamos o primeiro ponto aí, né? Falta de conhecimento. E a gente tem que seguir os princípios bíblicos. Então, nessas situações em que o jovem não dá ouvido a um líder, ele está fora de um princípio bíblico. Não dá ouvido aos pais, não está fora de um princípio bíblico, né? Então, esse tipo de situação acontece muito na classe adolescente. E assim, todos nós já nessa fomos... transição, né? Todos nós já fomos adolescentes, né? E é uma fase muito complicada mesmo. Alguns conseguem passar com mais tranquilidade, outros dão mais trabalho, né? Aos pais, às lideranças. Mas eu acredito, pastor, que é necessário haver muita compreensão por parte da liderança, por parte dos pais, e também conhecimento, porque muitas vezes a forma com que é trabalhada com adolescentes que estão numa fase complicada mesmo de vida, onde houve muitas coisas de um lado, outras coisas de outro, muita influência, então muitos doutores aí. E assim, a pessoa fica perdida. Então, tem que ter um bom direcionamento. É necessário conhecimento e muita sabedoria para lidar saber com, discernir, com saber essas separar, né? situações. Exatamente. Amém. Rafael, nossa conversa tá boa. Eu tenho certeza que as pessoas, principalmente os jovens, quando assistir, eles vão refletir, porque assim, é bom a gente ser exemplo, né? Você procurar ser exemplo em tudo aquilo que você faz. E o Rafael tem sido um exemplo de um jovem cristão, como teu pastor, eu sei disso, de alguém envolvido no reino, comprometido com as coisas de Deus, e isso sem nenhuma forçação de barra, simplesmente pelo fato do compromisso. Teve um encontro com Jesus e através desse encontro assumiu um compromisso. Se o Rafael olhasse para aquela câmera agora ali, Rafael, e desse uma palavra para todo jovem que fosse assistir sobre essa coisa da importância do compromisso com Deus na pós-modernidade, o que o Rafael falaria? Eu diria o seguinte, pastor. O senhor falou duas palavras muito interessantes. O senhor falou do envolvimento e do comprometimento. Hoje em dia, tem muitos jovens envolvidos com as coisas da igreja, com as coisas de Deus, mas tem poucos comprometidos. E o que é se comprometer? É você tornar aquilo algo precioso, algo valioso, algo que você dá importância. E quando a gente faz isso, a gente está obedecendo a Deus, a gente está plantando no reino, semeando. E uma coisa eu vivo, pastor, é a colheita das sementes que eu plantei no reino de Deus. E assim, eu tenho colhido os frutos da minha dedicação, eu tenho colhido os frutos do meu compromisso com a obra de Deus. E não que eu faça pensando nos frutos, mas é necessário a gente falar que Deus não fica devendo nada para ninguém. Verdade. Então é necessário ter comprometimento com a palavra, ter comprometimento com o ministério, com aquilo que Deus te entregou como talento. É necessário ter comprometimento com a liderança, respeitar, estar ombreado. E tudo isso vai refletir muito no nosso futuro. E assim, tudo isso é investir não aqui na terra, mas na eternidade. Amém. Rafael, que Deus continue te abençoando. Muito bom esse bate-papo. Eu acredito que vai servir de edificação para muita gente. Vale a pena servir a Deus. Eu creio que um jovem que serve a Deus, ele está dedicando aí praticamente sua vida inteira para o reino, sua saúde, os talentos. E muita gente pensa que aproveitar a vida é ir para o mundo e beber, se prostituir. Saúde, talento e recursos também. Saúde, talento e recursos, muito bem. Porque tem pessoas que só enxergam um lado, né? Esquece do outro. E eu acredito que Deus vai continuar levantando jovens assim como o Rafael e tantos outros na nossa igreja, que a gente sabe que são comprometidos com o reino de Deus.
Deus continue te abençoando, tá, Rafael? Amém. Família, esposa, que o bom Deus permaneça te conservando esse jovem comprometido, mesmo a gente sabendo que tem tanta coisa aí que quer nos tirar da presença de Deus todos os dias. Mas assim como o Thales cantava e dizia, né? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe cada um dos nossos amigos que acompanharam esse bate-papo aqui no nosso canal. Pastor William Azevedo, venha o teu reino. Que Deus continue abençoando sua casa, sua família, seus filhos. Que a mão do Todo-Poderoso continue estendida sobre sua vida, no nome de Jesus. A paz do Senhor.